Que linda teologia eucarística! Por essas palavras do Evangelho é o suficiente para entendermos quem é Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, o pão da vida que nos é dado. Então, estamos acompanhando aqui os primeiros acontecimentos, né, da vida apostólica, e depois então que Estevão, cheio de força e de coragem, anuncia o Senhor, ele então desperta a ira, a raiva sobre aqueles que o ouviam, porque Estevão diz a eles sobre as suas culpas, sobre as culpas do seu pecado. É verdade, amados irmãos, que o orgulho desperta essa raiva em nós. Nosso orgulho, quando alguém aponta o nosso defeito, quando alguém fala algo que é verdade sobre nós, imediatamente uma raiva toma conta do nosso coração. Quando alguém diz uma mentira sobre nós, a gente fica decepcionado, fica chateado, né? Com aquela injustiça, e com aquela paciência, com aquela calma, a gente tenta mostrar para outra pessoa o outro lado, ou até a gente espera uma outra oportunidade para falar. Mas quando alguém nos aponta algo que é verdade, que nós não aceitamos em nós, quando alguém nos critica ou nos julga sobre algo que é verdade, sobre um defeito nosso, nosso coração é tomado pelo nosso orgulho. E eu já falei isso para vocês em outra ocasião, quanto mais raiva você tiver, mais orgulhoso você é por proporção. Se nossa raiva foi tão grande, é o tamanho que se deve medir o orgulho também, entendeu? Então qual é a melhor maneira de você vencer isso? É você começar a assimilar as raízes daquelas palavras que você ouviu. Isso que eu escutei, encontra a verdade onde? Até onde eu preciso realmente mudar? O que me impede de mudar isso que eu estou ouvindo? Né? Até onde a pessoa exagerou e ali você vai medindo aquelas palavras, acalmando seu coração, né? Vai serenizando, até que você consegue superar aquilo que foi lhe causado sobre aquelas palavras que você ouviu. Então, meu irmão, quando aqueles judeus ouviram Estevão dizer que eles haviam condenado o Senhor Jesus, pelos mesmos motivos que os seus pais condenaram os profetas, quando Estevão começou a dizê-lo sobre o erro que haviam cometido, Estevão não estava dizendo simplesmente para jogar na cara deles. Não, agora vocês vão ver, vocês são culpados, vou acabar com vocês. Pegou, jogou na cara deles, porque Estevão é assim mesmo, Estevão era arrogante, onde já se viu querer falar essas coisas para os outros. Pobre. Não, Estevão falou por amor, porque é preciso, não se sai do erro se não entrar na verdade. Não tem como sair do erro se você acha que você está certo. Como que vai mudar se você não se confrontar consigo mesmo? Se não houver essa crise, se não houver esse embate, sabe aquela ideia de que a pessoa sozinha vai perceber? Deixa, uma hora ela percebe. Sabe quando os pais falam, os pais têm essa mania, né? Deixa, uma hora a pessoa percebe. Percebe nada, morre cega no erro, fazendo as coisas erradas. Alguém tem que abrir os olhos daquela pessoa. E por isso eu já disse para vocês, pelo menos você tem que ter umas 2 ou 3 pessoas na sua vida que podem jogar as coisas na sua cara e que você depois vai perdoar e vai seguir o baile. Você tem que eleger no teu coração 2 ou 3 pessoas que você sabe que te amam e que querem o teu bem, porque senão você vai ficar surdo, você não vai escutar mais ninguém. Que triste quando num casamento ninguém pode corrigir o marido, por exemplo. Padre, não aguento mais esse meu marido, mas fala para ele, mas padre, ele não me escuta. Pede para o pai dele falar, pede para a mãe dele falar. Ele não conversa com a mãe e odeia o pai. Pede para uns padrinhos falar, os padrinhos morreram. Pede para um amigo, o amigo dele é cachaceiro. Meu Deus do céu, quem vai falar com esse cabeçudo? O senhor não pode ir lá em casa? Eu? Odeio a mãe e o pai, o que eu vou fazer lá? Tomar porrada? Eu não. Minha filha foi casar com essa anta aí, agora quer jogar nas minhas custas? Não, vai lá e carrega. Gente, uma pessoa que não escuta ninguém, como pode ser corrigida? Quem que pode corrigir?
que ninguém pode dizer como que a pessoa vai ser salva. Então Estevão falou, movido pelo amor, mas não foi compreendido. O que movia, o espírito que movia Estevão era o amor e não o ódio. No entanto, que quando eles estavam apedrejando Estevão, tomados de raiva, Estevão olhou para eles e disse o quê? Senhor, perdoa, Senhor, não condene esses homens por causa deste pecado, Senhor. Foram as últimas palavras de Estevão. Gente, são palavras de quem ama. Senhor, não os condenes por causa do pecado. Não é palavra de quem ama? Porque se Estevão simplesmente estivesse lavando roupa e jogando na cara dele por acaso, e ele estivesse apedrejando, Estevão estivesse morrendo, né? Eu fico imaginando a gente no lugar de Estevão, os nossos inimigos nos apedrejando, a gente morrendo, a gente olha para eles e diz assim: o inferno vos aguarde, né? Se é nós, a gente já quer mandar para o inferno, já quer. Mas Estevão olha para eles e diz: olha, teus pecados, que Deus não condene eles por esse pecado. Quis abrir os ouvidos e o coração. Eles estavam duros de coração. Isso é a dureza de coração. O que é a dureza de coração? Quando se escuta na palavra falar dureza de coração, ouvidos fechados, está falando do orgulho. O orgulho é a grande dureza do coração. É não querer mudar, é achar que não precisa mudar, é achar que está sempre bem, que está certo, é não perceber as próprias misérias, é não aceitar as correções, é não mudar de vida. Isso é dureza de coração, gente. E a pessoa dura de coração pode ouvir 50 mil vezes, pode vir na missa a vida toda, pode ser corrigido pelos melhores e não muda, não aceita a correção, não muda, não revê os próprios pensamentos, não tem aquela ordem clara na cabeça dos próprios valores. Esse dia escutei uma pessoa dizendo que eu já escutei cada coisa, gente. Uma vez eu falei com um irmão, uma pessoa muito entendida das palavras, das coisas de Deus, né? Falei: meu irmão, isso daí que você está fazendo não está bom não, viu? São Paulo diz na carta aos Coríntios. Aí falei, né? Aí ele disse: mas São Paulo era louco, São Paulo está errado. São Paulo apóstolo, onde já se viu ele falar essas coisas? Ele falou isso daí porque estava frustrado. Eu dei risada, eu falei: olha, eu já vi de tudo, mas questionar São Paulo apóstolo foi a primeira vez. Dureza de coração, gente. Dureza de coração, pessoa. Nem São Paulo sabe o que está falando. Santo Agostinho, estava errado. Santo Agostinho entendeu tudo errado. Eu que estou entendendo certo. Gente, são coisas que eu escuto, que a gente vê, que a gente escuta. É falta de se colocar algumas vezes no seu determinado lugar, né? Então, em contrapartida, Estevão ali dando a vida por amor, na verdade, por causa de Jesus. Nós ouvimos nesse evangelho Jesus sendo questionado por essa falta de abertura de coração, dessa dureza de coração. Depois de Jesus ter feito tudo o que já fez, tantos milagres, tantos sinais, então eles dizem assim para Jesus, né? Vão atrás de Jesus, porque Jesus tinha multiplicado os pães, os homens queriam comer mais, foram perseguir Jesus. Jesus fala: ó, vocês não têm fé, vocês estão vindo atrás de mim só por causa do pão que eu multipliquei. E aí eles dizem para Jesus: olha, Senhor, que obras o Senhor faz para que a gente possa acreditar no Senhor? Os nossos pais comeram o maná no deserto. E o que o Senhor vai fazer? Gente, depois de tudo que Jesus tinha feito, falado, olha a dureza de coração. Estão ali vendo Jesus fazer milagres, falar das coisas eternas, admirados com o que Jesus falava. Mas, Senhor, e aí, qual o sinal mais vai ser dado? Meu Deus do céu, mas o que mais precisa ser feito? Que satisfação é essa? Aí Jesus, dessas lindas palavras que para nós é um consolo extraordinário, né? Ele diz assim: olha, os pais de vocês tiveram aqueles sinais, mas o sinal que está sendo dado agora é maior do que o dos pais de vocês. Eles comiam um pão perecível, um pão que vinha do céu e todo dia alimentava o estômago deles. Mas eu estou dando um pão que é o pão verdadeiro, pão que veio do céu verdadeiro. O maná caía do céu, mas ele não saciava a tua fome. E se ele era incapaz de saciar por completo a tua fome de vida, não era tão perfeito como este pão
que vos é dado, que sou eu mesmo. O pão que veio de Deus, e é o pão que vai saciar por completo a tua fome de vida, que vai dar vida ao mundo. É o pão que vai alimentar de verdade. É desse pão, que é o próprio corpo de Cristo, que Jesus está falando. Ele está falando do seu corpo, que será dado como alimento, como um pão de vida eterna, e que por comer este pão receberemos vida, porque esse pão foi entregue no sacrifício da cruz e venceu a morte. E esse pão que eu darei é a minha vida, é o meu corpo, é a minha carne. E aquele que come não terá mais fome, e aquele que crê não terá mais sede. Que linda teologia eucarística! Por essas palavras do Evangelho é o suficiente para entendermos quem é Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, o pão da vida que nos é dado. Então, porque nós sabemos que é Jesus, nós o adoramos. Se é Jesus, temos que adorar. Naquele cerco de janeiro, nós fizemos isso, né? Vinde e adoremos. É o Senhor. E se ajoelharam para adorar. E ele, antes de subir, os discípulos se ajoelharam para adorar. Nós o adoramos porque reconhecemos que é o Senhor. Mas nós também cremos e recebemos o pão. Nós comungamos o pão da vida. Nós comungamos o Senhor com toda a dignidade, com todo o respeito, com todo o zelo eucarístico, com toda a preocupação, com qualquer menor fragmento da Eucaristia. É o Senhor, o mesmo Deus que adoramos, é o pão da vida. Não tem como ficar sem Ele. Quem me come viverá eternamente. E ontem nós ouvimos: não vos esforçavos por buscar o pão que perece, mas buscar esse pão de vida eterna. Gente, o esforço que a gente deve fazer para receber é o pão da vida. E que esforço é esse? Sair dos nossos pecados. Não dá para ficar sem a Eucaristia. E não é comungar de qualquer jeito, é comungar crendo que é o Senhor. Quem comunga de qualquer jeito não crê que é Jesus, porque não se aproxima. Mesmo se o prefeito ligar para você e falar que vai ter uma reunião na prefeitura, tu vai de qualquer jeito para a reunião? Levanta, pega o short, fala, vou ali, fala como vai falar ali com o prefeito, vai de short lá, tudo descabelado. Não, você se arruma para ir numa reunião da sua empresa. Você já tem um zelo, uma postura para se encontrar com Jesus, o pão da vida. A gente também tem que ter uma postura de respeito, de zelo, de dignidade, recebê-lo com todo o zelo, e após recebê-lo, crer que esse pão me dá vida eterna, que esse pão me dá vida eterna, não uma vida como essa vida do mundo, mas uma vida que é a vida do próprio Deus. Quem me come não terá mais fome e não terá mais sede. Por isso eu termino, meus irmãos, essa pregação. É difícil ouvir um evangelho desse e não falar pouco, né? Falar pouco é difícil para mim. Olha, termino dizendo para vocês: a Eucaristia é o remédio para todo tipo de morte. Sabe, algumas doenças, preocupações, algumas dificuldades da vida produzem um rastro de morte dentro da gente. Sabe, a pessoa está ali viva, mas parece que sente que está morrendo, a alma desanimada, né? A vida, nossa, padre, é uma situação de morte na minha casa, o casamento, os conflitos, o trabalho. Parece que esse espírito de morte mundano nos cerca. Mas pela comunhão diária, pelas novenas das Santas Comunhões, pela vida de adoração, é impossível que uma alma não fique curada, porque é próprio da vida, do pão da vida, nos trazer essa cura, que é a vida do próprio Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.